O metrô, as estações, os vagões que parecem nunca dormir. De dia, cheio de vozes e pressa, mas à noite, quando o silêncio toma conta, esses lugares se transformam em verdadeiros labirintos de medo. Histórias de presenças escondidas nos túneis, olhos que observam da escuridão e figuras que nunca deveriam existir. Você está prestes a ouvir relatos de quem sobreviveu a esses encontros. Histórias que deixam marcas profundas e que até hoje atormentam quem as viveu. Antes de seguirmos, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para não estar sozinho nessa viagem. E se a escuridão já te encontrou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos contar nos comentários de onde você assiste o Vexa essa noite. Meu nome é Julian e até hoje ainda me arrepio ao lembrar do que aconteceu comigo em uma noite de 2022. Eu voltava de uma reunião na casa de um amigo, em Belo Horizonte, e como não tinha condições de pagar Uber nem ônibus passando aquele horário, acabei descendo para a estação do metrô Carlos Prates, já perto das 11 da noite. Sempre fui acostumado a usar o transporte público, mas, naquela noite, havia algo de diferente no ar. Um silêncio pesado, quase sufocante. O lugar, normalmente cheio de movimento, parecia morto. Não havia viva alma além de mim, e esse vazio me fez lembrar daquelas histórias de internet sobre lugares liminais. Espaços que deveriam estar cheios de vida, mas que quando desertos se transformam em cenários de puro terror. Fiquei parado no meio do andão, tentando me distrair com o celular, quando uma corrente de ar vinda do túnel me arrepiou inteiro. Pensei de imediato que fosse o trem chegando, mas o barulho dos trilhos não veio. O vento passou e logo a sensação incômoda de peso nos meus braços e pernas tomou conta, como se alguém tivesse pendurado correntes invisíveis no meu corpo. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só cansaço. Comecei a andar de um lado para o outro para espantar a ansiedade. Foi nesse instante que senti algo segurar meu tornozelo. Não foi um tropeço, nem ilusão. Uma mão gelada, firme, me puxou para o chão com força. Caí de cara no piso áspero e quando virei, assustado para trás, vi o que jamais vou esquecer. Ali, entre as sombras das vias, estava uma mulher. Seu corpo estava coberto por um vestido branco gasto, o cabelo negro e comprido escorria como se fosse uma cortina viva. E os olhos, meu Deus, aqueles olhos, eram negros vazios como dois buracos que sugavam. Ela me fitava imóvel, sem piscar, como se estivesse esperando que eu me aproximasse. Durou apenas um segundo, mas a intensidade daquele olhar me congelou por dentro. Num piscar de olhos, ela recuou e sumiu, atravessando a parede, como se não fosse feita de carne. A adrenalina tomou conta de mim. No impulso, me arrastei pelo chão até a beira do trilho e me inclinei para ver se ela ainda estava lá. O erro mais estúpido da minha vida. No instante que meu rosto ultrapassou a borda, um par de luzes violentas me cegou, e uma buzina ensurdecedora quase me fez perder o coração. O trem estava entrando no túnel a toda velocidade, e se eu não tivesse puxado a cabeça para trás naquele segundo, não estaria aqui contando essa história. Os funcionários da estação desceram correndo, me puxaram pelo braço e começaram a me encher de perguntas. O que estava fazendo tão perto da linha? Se queria me matar? Se tinha bebido? Tremendo, contei tudo. A queda, a mão que me agarrou, a mulher no vestido branco, e para minha surpresa nenhum deles riu. Eles se entreolharam com um ar sério, quase resignado, e um deles apenas me disse para ter mais cuidado, nunca mais ficar tão próximo à beira da plataforma. Naquele momento percebi que talvez não fosse a primeira vez que alguém relatava algo parecido. Não sei o que era aquela figura, um fantasma, um espírito perdido, um aviso. O que eu sei é que, se eu tivesse demorado um segundo a mais naquela beira, não teria sobrevivido. Desde então prometi a mim mesmo que jamais pegaria o metrô depois das 10 da noite. Quando não há outra opção, mantenho distância da linha, sempre colado às paredes, evitando olhar para o túnel. Eu vivi o suficiente para aprender que existem presenças que não querem só assustar, mas arrastar quem vacila, e naquela noite, no silêncio gelado da estação, eu quase fui uma vítima a mais.
Meu nome é Amanda, sou de São Paulo e até hoje me arrepio ao lembrar do que aconteceu comigo no metrô. Numa noite de outubro de 2018, eu estava no penúltimo ano de arquitetura na USP, sobrecarregada com projetos, provas e noites mal dormidas. Além do estresse, tinha acabado de terminar um namoro de 2 anos e a situação financeira em casa não era das melhores. Para piorar, o carro que meu pai sempre me emprestava, um velho Gol azul, quebrou de vez. Não me restava opção senão voltar a depender do metrô todos os dias. E embora estivesse acostumada, naquele período me sentia cada vez mais esgotada, como se estivesse no limite. Lembro perfeitamente, eram quase 10 da noite, eu esperava o trem na estação Butantã, quase vazia. Só havia 2 garotas sentadas no outro extremo do andão, e um rapaz andando de um lado para o outro com o celular na mão. Eu estava sozinha perto da boca do túnel, ouvindo uma música no último volume. De repente, entre uma batida e outra, ouvi um barulho estranho. Um sísio, como alguém tentando chamar minha atenção. Pensei que fosse imaginação, mas o som voltou, insistente, como um sussurro que não queria parar. Tentei ignorar, mas o arrepio na minha nuca me obrigou a tirar os fones. Olhei ao redor e não havia ninguém. Foi aí que notei de onde vinha o som, do túnel escuro, de onde o trem deveria surgir. E lá estava ele, um menino de 6 anos, pálido demais, cabelo cortado em cuia, roupa de uniforme escolar, e ele me olhava sorridente, mas havia algo desconfortável naquele sorriso. Achei impossível um garoto estar sozinho ali àquela hora e comecei a procurar nervosa se havia algum adulto por perto. Não vi ninguém. Foi então que ele falou claramente com uma voz fina, mas firme. Minha mãe está no túnel e ela quer que você venha com a gente. Na hora, meu corpo inteiro gelou. Pedi que ele repetisse, quase sem voz, e ele repetiu com o mesmo tom, só que mais autoritário. Venha comigo, minha mãe está no túnel. Estendeu a mão, suja de graxa, e eu percebi que ele não era só pálido. Era quase translúcido. Quis correr e gritar, mas algo estranho me mantinha parada, como se a minha própria vontade não me pertencesse. De repente, o menino deu as costas e pulou para as vias. O pavor me fez berrar. Mas antes que eu entendesse o que fazia, minhas pernas me levaram também para os trilhos, como se eu estivesse em transe. A escuridão do túnel me engoliu, as lâmpadas de serviço piscavam fracas, e eu caminhava como se não tivesse escolha, com um cheiro horrível de podridão queimando minhas narinas. Foi então que os vi. O garoto me esperava, rindo, abraçado à perna de uma mulher alta, encurvada com uma túnica preta rasgada, pele amarelada e olhos tão negros e brilhantes que me pareciam pedaços de carvão. Seu cabelo branco descia até o chão, e quando abriu a boca torta e úmida, disse: "Obrigada por vir, Amanda." Senti minhas pernas falharem e o ar sumir dos meus pulmões. Caí no chão em pânico e a última coisa que me lembro foi aquele olhar me atravessando. Acordei no hospital, cercada pelos meus pais em prantos. Descobri depois que, segundo as câmeras do metrô, eu estava sozinha o tempo todo. As 2 garotas no fim da plataforma viram quando pulei as vias. Falaram com os funcionários e eles conseguiram parar o trem a tempo. Mas as imagens mostram só eu, caminhando sozinha por dentro do túnel escuro. Os médicos disseram que foi um episódio de amnésia global transitória, um colapso de estresse. Mas eu sei o que vi, sei que não estava imaginando. Durante muito tempo tive medo de enlouquecer, de acreditar que aquilo tudo foi um surto. Mas no fundo, dentro de mim, tenho certeza. Havia algo me esperando naquela noite. Um menino que não era um menino, uma mulher que não era humana, e se aquelas garotas não tivessem corrido para chamar ajuda, eu não estaria aqui. Nunca mais voltei a pisar naquela estação, e cada vez que lembro da voz infantil dizendo "vem comigo", ainda sinto o mesmo gelo percorrendo minhas costas.